quanto a você, mas essa história que eu vou contar agora é uma ilustração. Ela foi realidade para a minha vida. E em algum momento dessa história, há muitas pessoas vivendo-a também. Um funcionário, ele é chamado pelo chefe no final da tarde, final do expediente. Ele entra na sala do chefe e ele diz: o senhor me chamou, chefe? Sim, entra, eu preciso falar com você. Eu estive olhando os relatórios e os teus números não estão de acordo com aquilo que nós esperávamos. Chefe, eu sou muito dedicado. Todos nessa empresa têm que reconhecer a minha dedicação. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Eu estou aqui em todo momento quando se faz necessário. Eu trabalho muito para essa empresa. Eu sei disso, responde o chefe. Mas não é uma questão de dedicação, não é uma questão de empenho. Todos reconhecemos que você é muito dedicado e muito empenhado, mas é uma questão de resultados. Os resultados que você tem apresentado, a sua produtividade, não é aquela que nós esperamos. Você é muito querido por todos nós, você é carismático, você é prestativo, mas eu tenho que agir como líder da empresa e me apegar apenas aos resultados. Porque o que faz a empresa progredir são os resultados, não são os nossos relacionamentos internos. Você tem uma grande energia, mas você não consegue alcançar a produtividade que esperávamos, e eu terei que demitir você. Eu te chamei aqui para dizer que a partir de hoje você está dispensado. Eu tenho a impressão de que você não conseguiu se encaixar aqui, embora toda a sua dedicação. E eu lamento, mas eu estou dispensando você. Alguém aqui já passou por isso? Além de mim? Há muitos que estão vivendo essa história nesse momento. Viveram esta semana. Viverão a semana que começa agora. Viverão em algum momento a partir de agora. Já viveram no passado. Só que a história não parou aqui. Alguns anos se passam. E aquele chefe está no estacionamento de um shopping e ele está se aproximando do seu carro quando chega um carrão esportivo, último ano, novinho, estalando de novo. E aquele carro vem e é estacionado na vaga ao lado do seu carro. E para surpresa dele, quem é que sai daquele carrão? Aquele seu ex-funcionário. E esse ex-funcionário está muito bem vestido, ele sai daquele carrão com uma pasta de couro, fechando o carro, e os dois se encontram frente a frente. Opa, o senhor por aqui, quanto tempo? Diz o rapaz, aquele ex-funcionário. É verdade, eu estou vendo que você, pelo jeito, está indo muito bem, não é? E o rapaz volta para o seu ex-chefe e diz: ah, muito bem, graças a Deus. Na verdade, eu estou muito feliz de nós nos encontrarmos aqui, porque eu tenho pensado muito no senhor ultimamente. Eu preciso lhe agradecer, porque no dia que o senhor me dispensou, eu procurei algo em que eu realmente me encontrasse. Aquelas suas palavras mexeram comigo. O senhor disse: você é muito dedicado, você é carismático, mas eu acredito que você não se encontrou aqui, você não conseguiu se encaixar aqui. E eu quero agradecer ao senhor porque aquelas suas palavras naquele dia me pareceram muito duras. Eu fiquei muito triste.
Mas logo depois que o Senhor me dispensou, eu procurei algo em que eu realmente me encaixasse, me encontrasse, sabe? Eu montei a minha própria empresa, comecei muito pequenininho, e hoje eu trabalho fazendo o que eu gosto, e eu trabalho fazendo o que eu gosto todos os dias, e isto é a razão do meu sucesso. Foi muito bom mesmo lhe encontrar. Me desculpe, eu tenho que ir para um compromisso, mas olha, toma aqui o meu cartão e liga para mim, vamos almoçar qualquer dia desses, será um prazer encontrar com o senhor. Aquele rapaz não estava sendo sarcástico, ele não estava aproveitando a oportunidade para jogar na cara do seu ex-chefe. Aí, ó, você me pisou, mas eu... Não, ele não se sentia pisado, ele estava realmente agradecido. Amados, o que essa história tem a ver com você, conosco e Deus? Todos nós oramos pedindo a Deus que abra portas para nós, não é mesmo? Mas é preciso que saibamos que Deus que abre portas também fecha portas. Tenho visto pessoas que, assim como eu fiz no passado, lá pelos meus 20 e poucos anos de idade, pessoas que ficaram amarguradas, revoltadas com Deus, abandonaram a Deus, saíram da igreja, passaram a viver pelos princípios do mundo perdido, porque alguma porta foi fechada, Deus não atendeu do jeito que pediu. Há crentes que oraram, mas não receberam a promoção almejada, e viram um ímpio subir, enquanto ele permaneceu e quem sabe foi até demitido. Há muitos crentes que não conseguiram empréstimo para casa própria ou para alavancar o seu negócio, porque não foi aprovado. Um relacionamento não deu certo, e quando algo assim acontece, amados, muitas vezes nós ficamos desanimados, e alguns até abriram mão do relacionamento com Deus por se sentirem decepcionados com Ele. Cadê Deus que deixou isso acontecer comigo? Por que é que o Senhor não me respondeu? Por que é que essa porta se fechou? O que precisamos entender, amados, é que Deus pode ver o que nós não podemos, e Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, a palavra de Deus pelo profeta: sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diz o Senhor: eu é quem sei. Você não sabe. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Diga para ele, me ajuda, diz assim: Deus é quem sabe, você não. Amados, Deus sabe se aquela porta nos conduzirá para a bênção que necessitamos, ou se ela nos proporcionará termos nosso potencial explorado e nos conduzir à plenitude da nossa realização, de sermos o instrumento do louvor da glória dele. Deus sabe se aquela porta será um obstáculo para irmos além, ou se será realmente aquela em que nós conseguiremos alcançar lugares mais altos. Quando olhamos humanamente para a situação, nós não entendemos por que não deu certo, mas Deus sabe por quê, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Esse moço da história, ele era dedicado. Quantos são os que estão dedicados? Eu me lembro de ter trabalhado numa empresa que eu fui muito dedicado, tão dedicado, ela fez uma fusão com uma outra empresa, e eu passei a trabalhar, irmãos, acreditem, eu passei a trabalhar 20 horas por dia durante 20 dias. No fim de 20 dias, eu estava num estado de nervos, que eu fui pescar com o pessoal, quando a gente encerrou aquele período de adaptação, de ajustamento, nós fomos pescar. Quando eu entrei no barco, era uma grande embarcação, eu tive uma crise de tremedeira, e eu não pude sair de dentro do convés do barco, eu fiquei deitado na cama do piloto,
o tempo todo enquanto o pessoal estava pescando. Tá o estado de nervo que eu fiquei. Eu trabalhei muito, trabalhei duro, com muita dedicação. 7 meses depois, o meu chefe me chamou às 20 horas. Ele estava lá no escritório. Ele não ficava depois das 4. Às 20 horas, ele me chama para dizer: olha, essa mesma história. Infelizmente, você não tem o pique da nossa equipe aqui, e eu preciso dispensar você. Sabe, irmãos, quando nós olhamos humanamente para a situação, não entendemos por que não deu certo, por que aquilo está acontecendo. Mas Deus sabe por quê. Se você tem tua vida colocada no altar do Senhor, se você tem tua vida colocada aos pés de Deus, se tua vida está nas mãos do Senhor, confia nele. Ele sabe o que faz. Ele sabe se aquela porta se abrisse para você, se lhe traria consequências muito ruins no futuro, se lhe desviaria dos caminhos dele. Ele sabe se aquela porta poderia limitar você, e fazendo-a se fechar, ele está te dando o estímulo para encontrar a porta certa, que fará você ir além, explorando todo o potencial que você tem. Se as tuas orações não foram respondidas da maneira que você pediu, não fique desanimado, não se sinta decepcionado com Deus, como eu fiz, e acabei perdendo valiosos anos da minha vida aprisionado na amargura e na frustração. Assuma hoje uma nova perspectiva sobre essa situação. A razão pela qual a porta foi fechada é porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor. Se você tem buscado andar honradamente, corretamente, dignamente, santamente, aos pés do Senhor, pelos princípios e valores da palavra de Deus, creia, o Senhor está no controle. Abandone o sentimento de menos-valia, de autocomiseração, de pena de si mesmo, e siga em frente. Quantos são os cristãos que foram desempregados e permanecem desempregados porque, ao invés de terem uma postura de obediência, de submissão e de confiança em Deus, se entregaram à autocomiseração, se entregaram ao sentimento de frustração? Com a sua predisposição, com a sua atitude, estão dizendo para Deus: eu não confio no Senhor, eu confiei no Senhor e olha o que eu estou passando. Eu fui fiel e olha o que eu estou passando. Amados, portas fechadas não são por acaso na vida daquele que teme a Deus. Às vezes a oportunidade da nossa vida parece que passou por nós, mas um dia você olhará para trás e, tal como o moço da história, você vai agradecer a Deus por ter fechado aquelas portas para você. Porque se Deus não tivesse fechado a porta daquele relacionamento, você jamais encontraria a pessoa certa para estar com você todos os dias da sua vida até o final, como teu esposo e tua esposa. Se Deus não tivesse fechado a porta daquele emprego, você teria continuado o mesmo e acabaria se acomodando, sem alcançar o potencial que você tinha para ir além. Portanto, amado, não se revolte, minha irmã, mas descanse em Deus, confiando no que Ele diz. Jeremias 29:11. Eu sou quem conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor, plano de te fazer prosperar e não te causar dano, plano de te dar esperança e um futuro. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Pensa um pouquinho sobre isso. Você está passando por um momento de tristeza, você está gastando tempo e já gastou tempo chorando e remoendo esta situação, esse relacionamento que acabou, essa porta do relacionamento que foi fechada. Começa a olhar por uma outra perspectiva.
Você se esforçou tanto, você estudou tanto, você fez o concurso e não passou, você estava preparado e descobriu que outros menos preparados, quem sabe até por corrupção, conseguiu aquela vaga, sendo você um crente, servo do Senhor, filha de Deus, filho de Deus. A porta não foi aberta para você. Ei, agradeça a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu fiz o que era a minha parte, eu me esforcei, eu estudei muito, eu me dediquei. Mas se o Senhor não quis que essa porta fosse aberta, amém, louvado seja o Senhor. O Senhor é que sabe o que é o melhor para mim. Ei, moço e moça, você está aí curtindo uma fossa terrível, você está aí na sofrência por causa desse relacionamento que acabou, essa porta que se fechou. Agradeça a Deus. Essa pessoa talvez fosse a razão do teu sofrimento no futuro, e Deus está cuidando de você. Meu irmão, minha irmã, você perdeu o emprego? Você não perdeu. Se você era dedicado, era honrado, honrada, tal como esse moço da história, você fez o melhor, você deu o melhor. Ei, agindo Deus, quem pode impedir? O diabo não pode fechar a porta para você, se Deus quer que ela esteja aberta. Então cuidado com o que você fala. Vigia o teu sentimento, para que você não ofenda a Deus. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Seja grato. Viva por fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que somente aquele que crê verá a glória de Deus. Diga para Deus: Senhor, obrigado. Não entendo. Para mim não parece lógico, não parece coerente. Mas desde quando é coerente jogar um graveto, um galho de uma árvore, numa lagoa de água saloba, e ela passar a ficar boa e matar a sede do povo que passava pelo deserto? Mas não foi isso que Deus fez? Que lógica há em, saindo da escravidão e indo em direção à terra que foi prometida, ficar entre o mar e o exército de Faraó? Mas eles passaram a pés enxutos, não foi? O mar se abriu. Ah, amados, devemos confiar no Senhor. Tem muito crente lutando contra Deus, choramingando, vivendo uma vida de apatia, uma vida cristã inglória, por não confiar no Senhor. Comece a enxergar essa situação por outra perspectiva, porque Deus usa até os propósitos do mal para abençoar você, edificar a vida de muita gente através do teu exemplo e testemunho ali na frente, e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você agora. Deus falou contigo? Você está vivendo esse momento agora? Então que tal você mandar um sinal para o mundo espiritual, ficando de pé onde você está e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor é que sabe o que é melhor para mim. O Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Abra a tua boca e começa a falar com Ele. Quem sabe você vai ter que dizer: Senhor, me perdoa, viu, Senhor? Porque eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. Eu tenho murmurado e murmurado muito, porque a coisa não vem, a coisa não acontece, está demorando. Cadê a resposta? Cadê o Senhor? Eu quero pedir ao Senhor: me perdoe em nome de Jesus. E obrigado por me lembrar nessa noite. O Senhor está no controle de tudo, e cabe a mim descansar em Ti.
A tua palavra me orienta, me instrui, me ensina a não ter preocupação, mas esperar no Senhor. O meu trabalho é descansar no Senhor.